No escritório de vidro, no 402º andar da Nova Tech Solutions, em Seattle, Clara Hoffman olhava fixamente para o cursor vermelho intermitente em sua tela. A empresa que ela liderava com mão de ferro, há uma década, estava à beira do colapso. Milhões de dólares em perdas se acumulavam como nuvens escuras. Os investidores estavam se retirando e os protótipos de sua tecnologia de ponta para interfaces neurais, o futuro da empresa, eram um fracasso caro. Os engenheiros, os melhores da indústria, não haviam encontrado uma solução, apesar dos laboratórios de última geração e dos supercomputadores. Mas o que estava ocupando a mente de Clara naquele momento era algo aparentemente trivial. Elias Wagner, funcionário número 827, um zelador discreto, havia feito o check-out às 15 horas da sexta-feira pela quarta vez consecutiva. 2 horas antes, seu diretor técnico Victor Klein a havia exortado a se concentrar na falência iminente. Um zelador é o menor de nossos problemas, ele havia dito. Mas Clara não conseguia largar. Era como se a saída antecipada de Elias sinalizasse uma rebelião silenciosa contra sua autoridade, uma pequena rachadura na ordem perfeita que ela mantinha com tanto esforço. Naquela tarde, ela o seguiu. Seu SUV elétrico preto deslizou silenciosamente para fora do estacionamento impecável da empresa em Bellevue, enquanto a caminhonete enferrujada de Elias, uma relíquia com um adesivo desbotado, movida por sonhos e fita adesiva, dirigia à frente dela pela cidade. Os arranha-céus brilhantes do centro de Seattle deram lugar a áreas industriais cinzentas no porto, onde o asfalto rachado e as cercas enferrujadas dominavam a paisagem. Clara manteve distância, seu coração batendo mais rápido, enquanto se sentia como uma estranha em um mundo que conhecia apenas pelas notícias. Elias finalmente virou em um estacionamento empoeirado ao lado de uma fileira de armazéns em ruínas, cujas janelas estavam com tábuas e as paredes de metal manchadas de ferrugem. Ela estacionou do outro lado da rua, desligou o motor e observou. O silêncio em seu carro de luxo era um forte contraste com o distante estrondo das docas. Elias saiu. Seus movimentos não eram os de um zelador cansado, mas sim rápidos e decididos. Ele abriu um cadeado pesado em uma porta de enrolar, deslizou para dentro e a porta caiu com um estrondo metálico atrás dele. Clara ficou sentada em seu carro por 10 minutos, sua mente correndo por possíveis explicações. Ele era um ladrão vendendo peças roubadas. Ele operava uma oficina ilegal. Sua curiosidade superou sua cautela. Ela saiu, seus saltos rangendo no cascalho, o ar cheirando a concreto úmido e ferrugem. Ela se esgueirou até o armazém e encontrou uma janela suja através da qual limpou um pequeno círculo com a manga. O que ela viu a fez prender a respiração. Não havia atividades criminosas, mas um laboratório caótico e brilhante. Cabos se enrolavam pelo chão como cipós conectados a monitores antigos e placas de circuito piscando. Ferramentas, ferros de solda e osciloscópios estavam espalhados sobre as mesas, cercados por pilhas de peças de metal e motores. Era um Frankenstein de tecnologia montado com a sucata da modernidade. No centro, Elias estava sentado não com um esfregão, mas inclinado sobre um dispositivo, suas mãos se movendo com a precisão de um artista. À sua frente, em uma cadeira, estava uma menina de cerca de 10 anos, com olhos brilhantes e cachos castanhos. Suas pernas imóveis estavam presas em um exoesqueleto metálico grosseiro, uma mistura de fios, engrenagens e pistões, que era tão fascinante quanto assustadora. "Pronta, querida",
Perguntou Elias, sua voz quente e reconfortante, tão diferente do homem silencioso que limpava os corredores da Novatec. Pronta, papai, respondeu a menina Lena com uma confiança inabalável que deu um nó na garganta de Clara. Quando Elias acionou um interruptor em um painel de controle que parecia ter saído de uma usina de força antiga, o dispositivo zumbiu e ganhou vida. Clara observou sem fôlego enquanto a perna direita de Lena se levantava lentamente, o joelho se dobrando em um arco instável, mas controlado. "Estou chutando, papai!" gritou Lena, sua voz cheia de admiração. Clara estava paralisada. O zelador que ela pensava ser preguiçoso era um gênio que estava criando um milagre em um galpão em ruínas. A Novatec havia investido $50 milhões e 3 anos em uma tecnologia semelhante e falhado. A interface neural de seus protótipos era lenta, a conexão instável. Mas aqui, naquele caos de sucata, Elias havia alcançado o impossível, uma conexão direta quase instantânea entre a vontade de Lena e o movimento do dispositivo. De repente, as luzes da oficina piscaram. Elias praguejou baixinho suas mãos, se movendo freneticamente sobre o painel. "Aguenta firme, Lena. A energia vai cair de novo." As luzes se apagaram, a escuridão engoliu a oficina. Um grito assustado veio de Lena, enquanto o zumbido do exoesqueleto morria. Clara entendeu. Elias saía cedo porque a precária fonte de energia de sua oficina o forçava a usar cada minuto de luz do dia. Isso não era uma traição, mas uma missão desesperada. Clara cambaleou para trás do lado de fora da janela, seu mundo de cabeça para baixo. Ela não havia apenas encontrado uma solução para sua empresa, mas um drama humano que abalou toda a sua perspectiva. O homem que esvaziava suas lixeiras tinha a chave para a salvação da Novatec em suas mãos. E ele estava fazendo isso por sua filha. Clara ficou parada na brisa fresca da noite, seus pensamentos um turbilhão de lógica e emoções. Ela deveria voltar para o carro, para seu escritório, para o mundo dos balanços e relatórios trimestrais. Mas algo a segurava. Ela olhou de volta para a janela, onde a silhueta da figura curvada de Elias se tornou visível na luz fraca de uma lâmpada movida a bateria. Ele removeu Lena cuidadosamente do exoesqueleto, seus movimentos suaves, mas experientes, como se tivesse vivido aquele momento 100 vezes. "E aí, pequena?" Ela o ouviu dizer. "Foi um bom chute, hoje não foi." Lena riu baixinho, apesar da escuridão. "Quase perfeito, papai." "Não é perfeito," Elias retrucou com um sorriso cansado. "É seguro." Clara sentiu seu estômago se apertar. Seguro. A palavra ecoou dentro dela. A vida inteira de Elias era uma luta contra a insegurança. Uma rede elétrica insegura, um dispositivo inseguro, um amanhã inseguro. Ela voltou para o carro, sentou-se ao volante, mas não ligou o motor. Em vez disso, ela pegou seu tablet e abriu o registro de funcionários de Elias. Nascido em Tacoma, estudou robótica na Universidade de Washington. Desistiu 2 semestres antes de se formar. Em seguida, cofundou uma pequena empresa chamada Pulse Innovations, que faliu há 5 anos após um processo judicial e um incêndio. Elias então desapareceu, até que apareceu como zelador na Novatec 2 anos atrás. O arquivo era fino, quase suspeitosamente vazio. Clara franziu a testa. Um engenheiro com tanto talento não desaparece assim. Ela rolou para baixo e encontrou um artigo de jornal antigo vinculado em uma nota de rodapé.
Incêndio destrói startup em Tacoma suspeita de espionagem industrial. O artigo era vago, falava de circunstâncias não esclarecidas e irregularidades financeiras. Mas um detalhe chamou sua atenção: o principal investidor da Pulse Innovations era a Apex Dynamics, a maior concorrente da Novatech. Uma coincidência? Clara não acreditava em coincidências. Ela olhou uma última vez para o armazém, cujas janelas escuras agora pareciam olhos cegos. Elias não era um ladrão, nem um preguiçoso. Ele era um homem que construía um milagre em segredo. Mas por que ele estava se escondendo? Por que um talento desses trabalhava como zelador? Seus pensamentos vagaram para os documentos na oficina que ela tinha visto pela janela. Plantas antigas, notas manuscritas, uma pilha de papéis amarelados em uma mesa. Tinha que haver mais algo que havia levado Elias para as sombras. Clara ligou o carro, mas em vez de voltar para Bellevue, ela dirigiu mais fundo na área industrial. Ela queria respostas e ela as encontraria. Na manhã seguinte, Clara estava sentada em seu escritório, a paisagem de Seattle brilhando ao fundo como uma promessa que ela não podia manter. Ela não havia dormido a noite toda, seus pensamentos giravam em torno de Elias e sua oficina. Ela chamou Victor Klein. Elias Wagner, ela começou sem rodeios. O que sabemos sobre ele? Victor franziu a testa. O zelador, não muito. Confiável, quieto, discreto. Por quê? Clara contou a ele o que havia visto, sem mencionar os detalhes sobre Lena. Parecia muito pessoal, quase como uma traição. Ele está construindo algo, Victor, algo que ofusca todo o nosso departamento de P&D. Victor se recostou seu rosto uma mistura de ceticismo e curiosidade. Um zelador, Clara. Temos as melhores mentes do mundo aqui. Se ele é um gênio, porque ele limpa nossos andares. Isso, disse Clara, levantando-se, eu vou descobrir. Ela foi para o arquivo de pessoal no subsolo. Os registros lá eram digitalizados, mas a Novatech também mantinha documentos físicos, uma peculiaridade da antiga diretoria. Ela encontrou a pasta de Elias em um canto empoeirado muito mais grossa do que a versão digital sugeria. Nela estavam cópias de pedidos de patente e desenhos técnicos e uma carta da Apex Dynamics acusando a Pulse Innovations de fraude. Outro documento era um relatório do inspetor de incêndio, assinatura elétrica incomum, causa desconhecida. Clara sentiu seu pulso acelerar. Elias não era um ninguém. Ele era uma estrela cadente cuja luz alguém havia apagado de propósito. De volta ao seu escritório, ela chamou Elias. Ele entrou na sala, em seu uniforme cinza, as mãos nos bolsos, seu olhar atento, mas não hostil. Sr. Wagner. Clara começou sua voz calma, mas firme. Você sai cedo nas sextas-feiras. Por quê? O rosto de Elias permaneceu impassível. Eu cumpro minhas horas, Sra. Hoffman. Nas sextas-feiras eu começo às 5 da manhã. A senhora pode verificar os registros. Clara assentiu. Ela havia verificado os registros. Ele estava certo. Mas essa não era a resposta que ela queria. O que você faz depois das 15 horas? Ela perguntou diretamente. Seus olhos se estreitaram quase imperceptivelmente. Isso é privado. Clara se inclinou para a frente. Não se tem a ver com a minha empresa. Eu estive lá ontem, Elias. Eu vi sua oficina. Eu a vi. A última palavra pairou pesadamente no ar. A postura de Elias endureceu, suas mãos se cerraram em punhos. A senhora não tinha o direito. Ele rosnou. Aquela é minha filha. Meu trabalho. Não é da sua conta. Clara levantou as mãos, um gesto de apaziguamento.
Eu quero ajudá-lo, Elias. O que você está construindo é extraordinário. Poderia salvar a Novatec. Elias riu amargamente. Salvar. A senhora quer pegar, patentear e me chutar de volta para a lama. Eu conheço esses jogos. Clara balançou a cabeça. Não desta vez. Eu estou lhe oferecendo uma parceria. Nossos recursos, sua experiência. Podemos torná-lo seguro. Para ela. Ela viu a dor em seus olhos quando mencionou Lena e soube que havia tocado em um nervo sensível. Elias ficou em silêncio por um longo tempo. Seu olhar vagando para a janela, como se estivesse procurando uma resposta lá. Eu preciso de garantias. Ele disse finalmente. A tecnologia principal permanece minha propriedade, para Lena. Clara assentiu. Concordo. Minha equipe vai redigir um contrato. E você terá seu próprio espaço. Ninguém vai interferir. Elias olhou para ela procurando um indício de engano. Ele não encontrou nenhum. Ok, ele sussurrou. Vamos tentar. No dia seguinte, Elias Wagner entrou no prédio da Novatec não pela entrada de serviço, mas pelas portas principais de vidro. Seu novo crachá dizia Elias Wagner, consultor de pesquisa e desenvolvimento. Parecia um sonho do qual ele poderia acordar a qualquer momento. Clara o levou ao Laboratório 7, uma sala isolada cheia de tecnologia sobre a qual ele só tinha lido em revistas especializadas. Impressoras 3D, mesas de modelagem holográfica, analisadores de sinal, um paraíso para um inventor. Sua oficina será transferida para cá hoje, disse Clara. E eu já pedi componentes médicos com base nas fotos que tirei. Elias se virou. Fotos? Clara não recuou. Eu precisava saber com o que estava trabalhando. Sua fonte de energia é um pesadelo. Vamos fazer melhor. Sua franqueza era desarmante. Elias sentiu as paredes que ele havia construído ao seu redor começarem a desmoronar. Mas quando ele ativou a mesa holográfica e inseriu os primeiros dados de seu exoesqueleto, ele viu algo que o fez parar as fraquezas de seu design que haviam sido invisíveis em sua oficina, agora brilhavam em cores berrantes na tela. Ele tinha a chance de sua vida e a pressão de fazer isso direito. Enquanto isso, Marcus Brown, o vice-presidente, estava em seu escritório no 4º andar. Ele tinha notado a súbita obsessão de Clara pelo zelador. Uma ligação de um antigo contato na Apex Dynamics estava em sua mesa. Descubra o que ela está fazendo. A voz no telefone havia dito. Marcus sorriu friamente. Ele tinha seus próprios planos, e Elias Wagner tinha acabado de se tornar a peça perfeita em seu jogo. Elias Wagner estava no meio do Laboratório 7, cercado por tecnologia que há apenas alguns dias parecia um sonho distante. A mesa de modelagem holográfica brilhava em um azul suave, seus antigos esquemas flutuando no ar, agora representados com uma precisão que sua oficina improvisada na zona industrial nunca poderia ter oferecido. Mas a clareza dos novos equipamentos era uma faca de dois gumes. Ela não apenas mostrava a genialidade de seu design, mas também suas fraquezas. Os atrasos de sinal que ele havia contornado em seu armazém com truques e compromissos eram inconfundíveis aqui. O exoesqueleto que deveria permitir que sua filha Lena andasse era um milagre, mas frágil. Um passo errado, um pequeno erro de cálculo e poderia machucá-la. Elias sentiu o peso dessa verdade como uma pedra em seu peito. Ele não tinha escolha, ele tinha que ser melhor mais rápido, mais preciso. Para Lena.
Seus dedos deslizaram sobre a superfície holográfica, ajustando uma forma de onda que controlava a interface neural. Todas as noites, ele sonhava com Lena correndo rindo livre das amarras de sua cadeira de rodas. Mas a realidade era um ato de equilíbrio sobre um abismo de quedas de energia e falhas de material. Clara Hoffman entrou no laboratório, seus passos ecoando no chão polido. Ela usava um terno de calça feito sob medida, mas as olheiras sob seus olhos revelavam noites sem dormir estudando balanços e cartas de investidores. Progresso. Ela perguntou, sua voz calma, mas exigente. Elias apontou para a mesa holográfica. O hardware está quase pronto. Ligas de titânio, componentes médicos. É um salto quântico em relação à minha velha sucata. Mas o software... Ele parou seus dedos, pairando sobre uma forma de onda na tela que mostrava os picos de energia de seu sistema. A interface é muito sensível. Ela reage aos pensamentos de Lena, mas a fonte de energia da nova tech é muito rígida. Ela bloqueia as cargas variáveis que meu sistema precisa. Clara franziu a testa, seus pensamentos correndo pelas consequências. Você pode reprogramá-la. Elias balançou a cabeça. Não sozinho. O software deles é proprietário. Levaria meses para eu entendê-lo. Clara assentiu lentamente, seus lábios pressionados em uma linha fina. Então vamos buscar ajuda. Victor Klein e sua equipe vão ajudá-lo. O olhar de Elias escureceu uma sombra de suas antigas feridas. Klein, aquele homem me considera um amador. Ele não vai cooperar. Clara se aproximou, seus olhos brilhando com uma intensidade que o lembrou de sua própria determinação. Então, convença-o, Elias. Mostre a eles do que você é capaz. Você é o melhor engenheiro neste prédio. O primeiro encontro com a equipe de Victor foi como caminhar em território hostil. A área de P&D no quarto andar da Nova Tech era uma colmeia de atividade e engenheiros em jalecos brancos trabalhando em displays holográficos, suas conversas, um zumbido de jargão técnico e cheiro de café. Quando Elias entrou com seu processador improvisado debaixo do braço, as conversas pararam. Victor, um homem magro com um olhar penetrante e uma expressão constante de ceticismo, estava em uma mesa de trabalho central. Wagner, ele disse, seu tom tão frio quanto o aço ao redor deles. O que você quer? Elias colocou o processador na mesa, uma teia de fios e placas de circuito que naquele ambiente estéril parecia uma relíquia de outro tempo. Eu preciso da sua ajuda com a distribuição de energia. Meu sistema precisa de picos variáveis de até 25%. Seu software o classifica como uma falha e desliga. Victor ergueu uma sobrancelha, um sorriso zombeteiro brincando em seus lábios. Picos variáveis. Isso soa como uma falha de design, não como uma característica. Alguns engenheiros riram baixinho seus olhares, avaliando Elias como um intruso. Elias cerrou os dentes, mas manteve o olhar de Victor. É uma característica. Ele lê as intenções humanas, não apenas os sinais. Mas eu preciso do seu software para estabilizá-lo. Victor pegou o processador, pesando-o na mão como um pedaço de sucata. Esse é o seu milagre. Parece algo que meu sobrinho faria na garagem. Ele o jogou de volta na mesa com um baque surdo. Traga-me um esquema decente, Wagner. Algo que não pareça um projeto amador. Aí conversamos. Ele se virou, os outros seguiram seu exemplo e Elias ficou sozinho em um mar de rejeição silenciosa, o ar pesado de condescendência. De volta ao laboratório 7.
Elias fechou a porta com um clique suave, suas mãos tremendo de raiva reprimida. O escárnio de Victor ardia como uma velha ferida, lembrando-o das humilhações de seu passado. Os advogados que haviam chamado seu trabalho de inútil, os investidores que o abandonaram. Mas desta vez algo era diferente. A vergonha se transformou em uma determinação fria e clara. Ele já havia sido quebrado por pessoas assim uma vez. Não de novo. Ele ativou a mesa holográfica e começou a reconstruir todo o seu design. Cada ideia intuitiva, cada circuito improvisado foi traduzido para a linguagem precisa do mundo da engenharia. Ele trabalhou a noite toda seu café esfriando, enquanto ele desenhava esquemas, comentava linhas de código e criava modelos de energia com uma precisão que beirava a obsessão. Era mais do que um documento técnico. Era sua vingança, uma prova de que ele era mais do que o homem que limpava os andares. Ele pensou em Lena, em seu riso, em sua inabalável confiança. "Você consegue, papai", ela havia dito quando ele lhe contou sobre a nova oficina. Essas palavras o impulsionaram enquanto as horas passavam e o amanhecer rastejava pelas janelas. Na manhã seguinte, Clara o encontrou dormindo na mesa, sua cabeça apoiada em uma pilha de anotações, uma caneta ainda em sua mão. A sala estava cheia de modelos 3D cintilantes, um novo exoesqueleto elegante e robusto, uma simbiose perfeita entre o gênio bruto de Elias e a tecnologia de ponta da nova Tech. As articulações eram feitas de ligas de titânio, a fiação, uma obra de arte da precisão. Clara salvou os dados com um sorriso suave e convocou uma reunião. Reunião de emergência de P&D, sala de conferências 10 horas. Presença obrigatória. Às 10 horas, Elias estava ao lado de Clara, na sala de conferências, uma xícara de café que ela lhe havia dado na mão. Ele se sentia um estranho em seu novo papel, mas a presença inabalável de Clara lhe dava apoio. Victor e sua equipe estavam sentados à mesa, seus rostos uma mistura de irritação e curiosidade. Marcus Brown, o vice-presidente, estava na cabeceira, sua expressão impenetrável, seus olhos atentos. Clara começou. "Há meses estamos falhando na interface neural. Nossos protótipos são muito lentos, muito instáveis. Isso muda hoje." Ela acenou para Elias. Ele ativou o display holográfico e o modelo do exoesqueleto preencheu a sala, girando lentamente no ar. Um murmúrio percorreu o grupo. Era de tirar o fôlego. Uma simbiose de criatividade bruta e precisão técnica muito diferente dos protótipos desajeitados, nos quais a equipe havia trabalhado por meses. Victor pulou seu rosto uma máscara de descrença. "Isso é um modelo teórico impossível." A voz de Elias era calma, mas firme. "É possível." Ele os guiou pelo design, explicou o feedback preditivo que traduzia as intenções humanas diretamente em movimentos e mostrou a distribuição de energia que dava vida ao sistema. Suas palavras eram claras, precisas, uma aula de engenharia. Quando ele projetou a seção de código problemática, ele disse: "Seu software bloqueia picos acima de 10%. Meu sistema precisa de 25% para processar as intenções em tempo real. Precisamos reescrever o núcleo." Victor olhou para o esquema procurando desesperadamente por falhas, mas não encontrou nenhuma. Seu rosto ficou pálido, sua habitual autoconfiança desmoronando. "Isso é não convencional." Ele gaguejou sua voz fraca. "Problemas não convencionais precisam de soluções não convencionais", disse Clara bruscamente, seus olhos perfurando Victor. "Você e sua melhor equipe vão trabalhar com Elias a partir de agora. Eu quero um protótipo estável,
em uma semana. Victor afundou em sua cadeira derrotado. Os outros engenheiros começaram a sussurrar animadamente seu ceticismo, dando lugar a uma relutante admiração. Marcus Brown permaneceu em silêncio, seus olhos fixos em Clara. Ele viu o triunfo em sua postura, a nova força em sua voz. Seus planos de vender a nova tech para a Apex Dynamics estavam tremendo. Ele tinha que agir e rápido. Mais tarde naquela noite, Lena visitou o laboratório. Elias a havia trazido pela entrada de serviço, seus olhos brilhando de admiração pelos equipamentos brilhantes. "Este é o seu novo local de trabalho, papai?" ela perguntou, enquanto manobrava sua cadeira de rodas para perto da mesa de trabalho. Elias se ajoelhou ao lado dela, suas mãos suavemente em seus ombros. "Sim, querida. Aqui estamos construindo algo que a levará ainda mais longe." Clara, que estava parada em silêncio na entrada, observou a cena. Lena pegou uma chave de fenda, seus dedos tremendo levemente, mas sua determinação era inconfundível. "Posso ajudar?" ela perguntou. Elias riu, um som quente e reconfortante. "Você já está ajudando só por estar aqui." Mas, quando Lena tentou segurar a ferramenta, ela escorregou de sua mão e caiu no protótipo. Um leve estalo soou, um minúsculo atuador quebrou. Elias congelou, seu rosto ficou branco. "Tudo bem, papai", disse Lena rapidamente, sua voz cheia de confiança. "Você pode consertar." Clara se adiantou, sua voz calma, mas firme. "Nós podemos, e vamos fazer melhor." O incidente foi um alerta. O exoesqueleto era forte, mas não indestrutível. Cada erro podia colocar Lena em perigo, e Elias sentiu a pressão como nunca antes. Nos dias seguintes, Elias trabalhou com Victor e 2 de seus engenheiros, Anna e Ben. Anna era uma brilhante desenvolvedora de software. Ben, um especialista em hardware com um olhar para detalhes. As tensões eram palpáveis. O orgulho de Victor ainda estava ferido, mas lentamente uma rotina de trabalho se formou. Anna começou a admirar o código de Elias. "Isso é genial", ela disse enquanto analisava o loop preditivo. "Mas arriscado. Um surto de energia e o sistema pode sobrecarregar." Elias assentiu. "É por isso que eu preciso de vocês." Ben reforçou as articulações com novas ligas, suas mãos se movendo com a precisão de um relojoeiro. A colaboração não foi harmoniosa, mas foi produtiva. Victor, embora ainda orgulhoso, começou a respeitar os métodos de Elias. Ele fazia perguntas em vez de criticar, e uma vez, quando Elias apresentou uma solução particularmente elegante para um problema de sinal, Victor acenou com a cabeça em aprovação. Foi uma pequena vitória, mas significativa. Mas, enquanto a equipe fazia progresso, Marcus Brown observava tudo à distância. Em seu escritório no 40º andar, ele recebeu uma mensagem criptografada da Apex Dynamics. "Acelere o plano. Wagner é uma ameaça." Marcus sorriu friamente. Ele já havia inserido um vírus no software do laboratório, um veneno digital que aguardaria seu comando. Era invisível, disfarçado como uma função de diagnóstico inofensiva, mas podia paralisar o exoesqueleto em um momento crítico. Marcus sabia que Clara planejava uma demonstração pública, uma última tentativa de atrair investidores. Se essa demonstração falhasse, a nova tech entraria em colapso e a Apex compraria os destroços por uma ninharia. Marcus se recostou, seus dedos brincando com uma caneta. Elias não era uma coincidência. Ele era um fantasma que a Apex já havia destruído uma vez, e Marcus garantiria que isso acontecesse novamente.
Na noite de sexta-feira, Elias mostrou a Lena as últimas simulações por videochamada. Ela estava na casa de uma vizinha, seu rosto brilhando, enquanto ela via uma versão holográfica de si mesma correndo. "Sou eu mesmo, papai?" Ela perguntou, sua voz cheia de esperança. Elias engoliu em seco, sua garganta apertada. "Em breve, querida. Estamos quase lá." Mas quando ele desligou, ele olhou para o exoesqueleto silencioso. Um conversor de energia crítico mostrava os primeiros sinais de desgaste, uma pequena rachadura na carcaça quase invisível, mas perigosa. Ele sabia que uma única falha poderia destruir tudo. Ele estava perto, mas também perto de um desastre. Ele pensou nos antigos documentos em sua oficina que Clara havia visto. Eles continham a verdade sobre a Pulse Innovations, sobre o incêndio que havia destruído tudo, sobre as intrigas da Apex Dynamics. Ele os havia escondido porque não confiava mais em ninguém. Mas Clara lhe deu uma chance. Talvez fosse a hora de confiar nela também. Enquanto isso, Marcus estava sentado em seu escritório, um relatório criptografado da Apex Dynamics em sua tela. Ele continha detalhes sobre o passado de Elias, Pulse Innovations, o incêndio, o processo que havia destruído tudo. O principal investidor, a Apex, havia comprado as patentes de Elias por uma ninharia, enquanto ele lutava com a perda de sua esposa e o acidente de Lena. Marcus se recostou, um sorriso frio nos lábios. Elias não era uma coincidência. Ele era um fantasma que a Apex já havia destruído uma vez. Mas desta vez, Marcus garantiria que não houvesse ressurreição. O ar no Laboratório 7 estava elétrico de tensão, enquanto Elias Wagner verificava as últimas conexões no novo exoesqueleto. A construção grosseira de sua antiga oficina havia desaparecido, substituída por uma obra-prima elegante de ligas de titânio e sensores precisos. Mas o verdadeiro desafio estava por vir, uma demonstração pública em 48 horas que salvaria a Nova Tech Solutions ou a derrubaria de vez. Clara Hoffman havia apostado tudo. Ela havia jogado fora a oferta de Marcus Brown, da Apex Dynamics, para comprar a empresa por uma ninharia. Em vez disso, ela planejava mostrar ao mundo o que a tecnologia de Elias podia fazer, e o que ela mesma acreditava ser possível. Elias sentiu a pressão como uma carga física. Ele pensou em Lena, que esperava em sua cadeira de rodas, na vizinha, seus olhos cheios de esperança. "Você consegue, papá", ela havia dito. Essas palavras eram sua âncora enquanto ele trabalhava com Victor Klein, Anna e Ben para aperfeiçoar o sistema. Os últimos 2 dias foram um turbilhão de testes e otimizações. Anna havia polido o software até a última linha, ajustando o loop preditivo tão finamente que ele lia as intenções de Lena com um atraso de menos de 1 milissegundo. Ben havia reforçado o hardware, adicionando uma dupla segurança a cada articulação. Victor, outrora o maior crítico de Elias, agora era um aliado inesperado. "Seu código é uma obra de arte", ele admitiu enquanto verificava a distribuição de energia. "Mas, se os picos de energia não estiverem sincronizados, ainda pode falhar." Elias assentiu. "É por isso que vamos testá-lo esta noite. Com a Lena." Clara, que estava assistindo à conversa da entrada, sentiu uma pontada de preocupação. "Você tem certeza de que é seguro?" ela perguntou. Elias olhou para ela, seus olhos cheios de determinação. "Nunca será 100% seguro, mas eu confio nesta equipe, e eu confio na Lena." Clara assentiu, sua garganta apertada. Ela havia conquistado a confiança de Elias,
um presente que pesava mais do que qualquer contrato. Naquela noite, Elias levou Lena para o prédio pela entrada de serviço. Seus olhos brilhavam de empolgação ao entrar no laboratório 7. Parece uma nave espacial, ela sussurrou, enquanto olhava para os equipamentos brilhantes. Elias sorriu, mas seu coração batia mais rápido. Ele e a equipe prenderam o exoesqueleto nas pernas de Lena, cada movimento preciso e reverente. Ok, querida, disse Elias, sua voz suave. Lembre-se como nas simulações. Imagine que você está andando. Lena fechou os olhos, suas pequenas mãos, agarradas aos apoios de braço de sua cadeira de rodas. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, o exoesqueleto zumbiu suavemente, e a perna direita de Lena se levantou dando um passo à frente. Um passo perfeito e fluido. Em seguida, a perna esquerda. 3 passos depois, ela estava no meio do laboratório, seus olhos arregalados de admiração. Eu estou andando, papai. Ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas ela estava rindo. Elias chorou abertamente, suas mãos tremendo, enquanto ele a apoiava. Clara, que estava filmando a cena com seu celular, sentiu sua própria visão embaçar. Este era o momento pelo qual eles estavam lutando, não por preços de ações, mas por esta menina, que se atrevia a fazer o impossível. Na manhã da demonstração, a pequena sala da Nova Tech estava cheia de pessoas. Jornalistas, investidores e analistas preenchiam as fileiras suas conversas, um zumbido de ceticismo e curiosidade. Nos bastidores, Elias se ajoelhou na frente de Lena, que estava sentada em sua cadeira de rodas, o exoesqueleto pronto ao lado dela. Você está nervosa, querida? Ele perguntou. Lena assentiu, seu lábio inferior tremendo levemente. Um pouco, mas você está aqui. Elias apertou a mão dela. Sempre. Clara subiu ao pódio, sua voz ecoando pela sala. Por anos tentamos replicar o movimento humano. Hoje mostramos a você a tecnologia que trabalha com a vontade humana. As portas se abriram e Elias empurrou Lena para o palco. Um murmúrio percorreu a multidão enquanto ele colocava o exoesqueleto, seus movimentos calmos e precisos. Ok, querida, ele sussurrou. Você consegue. Lena manteve seu olhar, então fechou os olhos. O exoesqueleto zumbiu e ela se levantou. A multidão ofegou. Ela deu um passo, depois outro, cada um tão fluido quanto o anterior. Ela andou pelo palco, seu sorriso radiante. A sala explodiu em aplausos estrondosos. Mas então aconteceu. Quando Lena se virou, o exoesqueleto congelou por uma fração de segundo antes de inclinar-se bruscamente para a esquerda. Um grito escapou de Lena, sua perna torcida em um ângulo não natural. Na sala de controle, Ana gritou. Eu perdi o controle, o código está me bloqueando. O pânico se espalhou pelo público enquanto o exoesqueleto se contorcia novamente, as articulações travando de forma irregular. Elias pulou no palco, seu coração disparado. Lena! Ele gritou, sua voz rouca de medo. Clara, na beira do palco, viu o caos. As luzes vermelhas na sala de controle, o rosto assustado de Lena. Então seu olhar caiu sobre Marcus Brown na primeira fila. Ele não estava chocado nem em pânico. Um sorriso frio e triunfante brincava em seus lábios. Naquele momento, Clara entendeu, isso não foi um acidente. Foi sabotagem. Elias alcançou Lena em 3 longos passos, o exoesqueleto uma fera selvagem que ameaçava dilacerar sua filha. Eu te peguei, ele gritou enquanto agarrava o dispositivo.
Sua mente correu pelos esquemas que ele havia estudado em centenas de noites. O interruptor de emergência eletrônico estava bloqueado. O vírus que Marcus havia inserido o substituía. Ele precisava de uma solução mecânica. Seus dedos encontraram o painel de serviço na espinha do exoesqueleto, um ponto fraco, que ele havia incorporado de propósito. Com um puxão desesperado, ele arrancou o painel ignorando o calor do motor e puxou o cabo de alimentação principal. O exoesqueleto congelou, caindo inanimado sobre si mesmo. Lena afundou para a frente segurada apenas pelo cinto. Elias soltou as fivelas com as mãos trêmulas e a puxou para seus braços. Ela soluçou, mas estava ilesa. A sala estava em silêncio mortal, a multidão paralisada. Clara agiu imediatamente. Ela caminhou pelo caos, seus olhos fixos em Marcus, que tentava se esgueirar na confusão. 2 seguranças a seguiram. Marcus, ela disse, sua voz perigosamente baixa. Ele se virou seu rosto uma máscara de horror fingido. Clara, isso é um desastre. Eu te avisei. Ela se aproximou, sua voz um sussurro apenas para ele. Um bom engenheiro sempre mantém registros, Marcus. Seu rosto ficou pálido. Era um blefe, mas sua certeza o atingiu como um soco. Segurança? Ela disse em voz alta. O Sr. Brown vai me acompanhar até meu escritório. No escritório de vidro cercado por seguranças, Clara, Elias Victor e Ana Marcus começou com negações desafiadoras. Isso é um absurdo. Vocês não têm provas. Mas Ana, cujos dedos voavam sobre seu tablet, o interrompeu. O vírus estava disfarçado, mas precisava de uma chave administrativa. E essa chave foi ativada ontem a partir do seu terminal, Sr. Brown. As provas eram esmagadoras. A fachada de Marcus desmoronou, seu sorriso arrogante, dando lugar a uma expressão de derrota. Ele havia colaborado com a Apex Dynamics para sabotar a Nova Tech e destruir o trabalho de Elias, um eco da intriga que uma vez havia aniquilado a Pulse Innovations. As consequências vieram rapidamente. A história pública foi um defeito técnico, mas a verdade se espalhou como um incêndio. A Nova Tech, vítima de um ataque de um rival inescrupuloso, se tornou manchete. O vídeo de Clara, dos primeiros passos de Lena, se tornou viral, um símbolo de esperança e resistência. Os investidores acorreram atraídos pela história de uma empresa que lutou e venceu. 3 meses depois, o Centro de Reabilitação Lena Wagner foi inaugurado, um centro de pesquisa moderno, financiado por novos parceiros. Elias, agora um engenheiro celebrado, assistiu enquanto Lena corria por um gramado, seu exoesqueleto, uma simbiose perfeita de tecnologia e humanidade. Clara estava ao lado dele, a tensão dos últimos anos desaparecendo de seu rosto. Olhe para ela, disse Elias, sua voz cheia de gratidão. Você tornou isso possível. Clara balançou a cabeça. Nós fizemos isso juntos. No silêncio, enquanto Lena perseguia uma borboleta. Clara falou baixinho. Eu pensava que sucesso significava lucro. Eu estava errada. É sobre esperança, sobre criar algo que dá às pessoas uma vida melhor. Elias assentiu, seus olhos fixos em Lena. Você sempre foi uma engenheira, Clara. Você só precisava do plano certo. Ela sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. A jornada, de um registro de funcionários para uma oficina empoeirada, de uma traição para um triunfo, havia mudado ambos. Elias, outrora, um homem que se escondia do mundo, havia encontrado seu lugar. Clara, outrora movida pela lógica fria, havia descoberto sua humanidade.
A lição que fica é clara: a verdadeira força vem da confiança e da colaboração. Nenhum problema é grande demais quando o enfrentamos juntos com coragem e a vontade de tornar o impossível possível. A esperança não é um luxo, é o motor que nos impulsiona a superar a nós mesmos. Quando nos unimos, podemos construir não apenas máquinas, mas também pontes entre pessoas, entre o passado e o futuro.